Então, retomando o que a gente estava falando, a gente teve um probleminha aqui técnico com a internet. Eu caí e estou tentando outra rede agora. Mas retomando o que a gente estava falando, é, a gente vai ver no Bhagavatam assim, que o Bhagavatam vai mostrar de forma muito clara, muito explícita, que independente do panteão de qualidades que alguém tenha, isso sempre vai se mostrar insuficiente para que essa pessoa obtenha êxito espiritual pleno, né? A gente vai ver, por exemplo, o Bhagavatam falando isso em relação a Brahmanas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, os Jagya Brahmanas, né? O 10º canto do Srimad Bhagavatam. Brahmana é considerado a própria boca de Vishnu, né? Aquele que, quando fala, possui uma espécie de autoridade espiritual na sua fala, né? O Brahmana é o cabeça da sociedade e tudo mais, mas a gente vai ver que no Srimad Bhagavatam existe a história dos Jagya Brahmanas, né? Os Jagya Brahmanas aparecem no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Krishna vai estar basicamente passeando na floresta com Balarama, com seus amiguinhos, os vaqueirinhos, e aí quando Krishna experimenta a fome, né, e Balarama, eles estão com desejo de comer determinados alimentos, aí eles pedem para os vaqueirinhos irem lá e pedirem esses alimentos em doação para um grupo de brahmanas que estavam fazendo sacrifícios ali perto, estavam fazendo cerimônias, né, rituais, eram Jagya Brahmanas por causa disso, né, eram chamados dessa forma porque estavam sempre engajados em Jagya, em atividades, né, em penitências religiosas, austeridades. Ah, quando os vaqueirinhos eles vão lá pedir doação para os Jagya Brahmanas, os Jagya Brahmanas não atendem os vaqueirinhos simplesmente porque eles já estavam ocupados demais fazendo seus jagyas, fazendo suas cerimônias. Eles simplesmente entendem que os meninos eram uma distração, eles não dão nem ouvido para o que eles tinham para dizer, ou seja, eles não conseguem entender que era próprio Krishna, o Krishna para quem eles deveriam estar fazendo jagya, que agora se manifestava para eles e pedia algo especificamente, né? Depois que os vaqueirinhos voltam assim com a mão abanando, né, Krishna fala para eles irem agora na casa das esposas dos brahmanas e conversarem com elas, né, e que elas iam dar a doação. Quando os vaqueirinhos vão, eles de fato pedem a doação para Krishna Balarama, e as senhoras elas já estavam até ansiosas para dar essa doação porque elas já tinham ouvido falar muito sobre Krishna e como Krishna estava envolvido em vários incidentes assim maravilhosos, né, e tudo mais. Então elas já tinham ouvido as narrativas, né, das atividades de Krishna, e isso animou elas, isso já fez com que elas desenvolvessem uma espécie de apetite para servir Krishna. Elas estavam desejosas, né, de oferecer algo para Krishna. Então esse passatempo, por exemplo, mostra como, no caso, as atividades ali dos Jagya Brahmanas foi insuficiente para que eles tivessem sensibilidade para perceber a própria presença e pedido do próprio Krishna, né? Então todo o mérito religioso deles, todo o engajamento deles em atividades litúrgicas foi insuficiente para que eles pudessem perceber Krishna. Não foi o suficiente, né? Então Brahmanas, assim, são denunciados nesse passatempo. E os renunciantes também, né? Então, Bhagavatam, principalmente no 9º canto, vai ter a história de vários renunciantes que caíram, né? Talvez a mais emblemática seja de Saubhari Muni. Saubhari Muni é famosíssimo esse passatempo, né? Onde Saubhari Muni, ele estava meditando no fundo do oceano por muito tempo, né? E muito tempo é muito tempo mesmo, assim, milhares de anos. Ele usando seus poderes iógicos, ele permaneceu meditando no fundo do oceano. E a ideia é que ele decidiu permanecer no fundo do oceano porque lá era um lugar onde ele não teria distrações, né? Então ele fica lá, ele permanece lá no fundo do oceano, praticando muitas austeridades e penitências, mas de repente, depois de muitos anos lá, ele abre assim os olhos por uma curta fração de tempo, e nesse momento ele vê um peixe escopulando, né? E isso é o suficiente para perturbar a meditação dele. Ele mesmo fica assim, após ver a cópula dos peixes, ele mesmo passa a ter aspirações, né, de experimentar prazer e também constituir uma família, coisas do tipo.
Então, Soberimuni, ele tem a sua meditação interrompida, sua renúncia, né, tudo aquilo que ele construiu a partir do seu próprio esforço arruinado por causa de uma mera distração, que era justamente aquilo que ele estava tentando fugir, e assim, a distração mais banal possível, né? Então, tudo aquilo que a gente constrói a partir do nosso próprio esforço é como um castelo de areia, né? Assim, extremamente sofisticado, mas no final das contas pode ser extremamente arruinado por causa de circunstâncias muito simplórias, né? O Biotan também vai mostrar que mesmo os semideuses não estão em uma posição segura. Mesmo os semideuses, eles são insuficientes. Mesmo os semideuses, eles não podem garantir o seu sucesso espiritual. Então, assim, o Biotan é cheio de histórias de semideuses fazendo bobagens, né? E, assim, quem é o líder dos semideuses é Indra, né? Então, mesmo Indra vai se provar ali extremamente volátil, né? Assim, o Bhagavatam vai mostrar Indra vacilando muitas e muitas vezes, né? E assim, Indra, por exemplo, ele recebe a maldição, né, de ter muitos olhos ao longo do seu corpo justamente por causa disso, porque ele foi desrespeitoso com seu mestre espiritual, e a gente vai ver Indra sendo negligente de muitas formas até chegar na culminação de todos os defeitos de Indra, que é no passatempo da colina de Govardhana, né? Então, na colina, depois do Bhagavatam já tem mostrado como Indra era vaidoso, como Indra era orgulhoso, como Indra podia ser supérfluo muitas vezes, como Indra era luxurioso. O Bhagavatam vai mostrar Indra sendo incapaz de reconhecer o próprio Krishna. Então, no passatempo da colina de Govardhana, famosíssimo, a gente sabe, né? Indra fica irritado porque os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana, não fazem o Indra Puja, a cerimônia anual que faziam em homenagem a ele, para seguir o conselho de Krishna e fazer o Govardhana Puja. Então, assim, Indra se mostra de uma carência sem tamanho, né? Assim, facilmente ficou irritado e facilmente foi capaz de fazer um ato moral assim extremamente mórbido, né? Assim, um ato de moralidade suprema. Ele tentou acabar com a vida de todos os habitantes de Vrindavana, né? E isso por pura vaidade. Além de ter sido incapaz de perceber Krishna, ele ainda desceu assim as plataformas morais mais baixas possíveis, né? E era o líder dos semideuses por causa de uma mera carência, de uma mera vaidade baixa, né? E assim, não obstante, Krishna corrige ele no passatempo da colina de Govardhana, isso quando Krishna é criança. A gente vê Indra buscando perdão de Krishna, mas pouco mais adiante, quando Krishna já é adulto, tem um incidente da Flor Parijata, né? A esposa de Krishna, uma das esposas de Krishna, Satyabhama, ela vai querer uma flor, né? A flor Parijata, que só tem nos jardins celestiais. Então o que acontece é que quando ela deseja essa flor e Krishna pega essa flor para ela, esse passatempo se passa logo depois que Krishna derrota Bhaumasura, né, demônio que tinha assim roubado vários tesouros dos semideuses, né? E Krishna resgata esses tesouros, muitos desses tesouros, né, eram da própria Diti, né, mãe dos semideuses. E eles vão lá para o planeta celestiais para restituir esses tesouros para os semideuses. Ou seja, Krishna tinha feito um favor para os semideuses. E aí Krishna pega a flor Parijata do jardim de Indra, né, para poder agradar Satyabhama. E nesse momento Indra fica extremamente irado porque aquilo era propriedade dele, ele não queria ser furtado da propriedade que era exclusiva dele, mesmo que fosse o próprio Deus que estivesse pegando essa propriedade. E mesmo que o próprio Krishna tivesse acabado de fazer um favor inestimável, né, para Indra, ainda assim Indra luta contra Krishna e Krishna derrota Indra novamente. Então Indra, que já tinha assim sido incapaz de perceber Krishna, mesmo sendo o rei dos semideuses, né, quando era criança, e mesmo depois de ter recebido o perdão, a misericórdia de Krishna, Indra de novo cai em desgraça nesse passatempo, mostrando, olha, que mesmo o rei dos semideuses ele é totalmente incapaz de ter sucesso na vida espiritual, independente da posição que ele assume aí nessa hierarquia. Ah, mas assim, os semideuses, eles são naturalmente
naturalmente muito ligados, né, assim, ao hedonismo mesmo, né? Mas e os sábios? Né? Quem é o líder dos sábios? Quem é o Adhikavi? Quem é o sábio primordial? O Senhor Brahma, né? E se o Senhor Brahma pode mostrar falhas, se o Senhor Brahma mostra defeitos, então, obviamente, isso pode ser aplicado a todos os outros sábios, né? Então, ao longo do Bhagavatam, a gente vê vários sábios caindo, né? O próprio passatempo de Jai e Vijay vai ter uma conexão forte com isso, né? Porque é a primeira encarnação que Jai e Vijay vão ter na Terra, esse passatempo que a gente está lendo agora, a primeira encarnação que eles vão ter na Terra depois deles caírem é como Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que são justamente filhos de Kashyapa, que é um Brahmana que vai cometer um ato falho, né? Um sábio que vai cometer um ato falho, depois de ter passado um dia inteiro dedicado à meditação, né? Então, os sábios, eles são vulneráveis, os sábios, a sabedoria deles é insuficiente, mas isso a gente vai ver de forma mais proeminente no próprio Senhor Brahma, o Adhikavi, o líder dos sábios. Então, o que acontece é que Brahma vai também, de novo, não vai ter uma queda pequena não no Bhagavatam. O próprio terceiro canto do Bhagavatam já mostrou o próprio Brahma desenvolvendo sentimentos, assim, ambições luxuriosas em relação à própria filha, né? A própria filha, né? Então, assim, uma coisa que é abominável mesmo para uma pessoa comum. Adhikavi, né? Brahma foi vítima disso. Então, o Bhagavatam o tempo todo vai mostrar essas situações bem hiperbólicas, bem, assim, bem destacadas, assim, de como figuras muito avançadas elas podem cair, né, de todas as formas. Sábios, brahmanas, semideuses, independente que se for, os nossos padrões de sabedoria, de disciplina, de moralidade, né, todos eles são insuficientes. Porque, de novo, como o Prabhupada ressaltou no significado e como o verso já falava, o sucesso da vida espiritual só pode vir de Krishna. Não tem outra fonte para sucesso espiritual a não ser a misericórdia de Krishna, né? Nós dependemos dele. A gente vai ver o próprio Arjuna perguntando isso no final do terceiro capítulo da Bhagavad Gita para Krishna, né? Por que às vezes a gente erra sem querer errar? E aí Krishna vai falar que é por causa de kama, né? Por causa dos desejos egoístas, desejos luxuriosos, né? Ele vai falar que esse kama, que essa luxúria, que esse desejo egoísta é o inimigo que a tudo devora, né? E kama, essa potência, né, egoísta, ela já habita a nossa mente, ela já habita os nossos sentidos, né? Ela já habita a nossa inteligência, segundo Krishna. Então, assim, já tem, né, essa contaminação do pecado em todas as nossas dimensões existenciais, né? Esse kama, esse desejo egoísta, ele já está latente em todos os nossos esforços, inclusive os nossos esforços para superar o próprio kama, para superar o próprio egoísmo, inclusive os nossos esforços para tentar se situar numa plataforma transcendental. Então, tudo aquilo que a gente fizer já vai possuir esse viés de kama, já vai ser afetado pela dinâmica de kama, já vai ter uma dinâmica que é pecaminosa em si, né? A gente, muitas vezes, quando, de acordo com a nossa formação cultural, quando a gente ouve o termo pecado, muitas vezes para a gente pecado é sinônimo de imoralidade, né? Então, se algo é, assim, criminoso moralmente ou condenável moralmente, a gente entende isso como algo pecaminoso, né? Mas a gente vai ver que a ideia de papam, de pecado, dentro do contexto da teologia Vaishnava, é algo muito mais profundo que isso, né? Pecado é tudo aquilo que aliena a gente de Krishna simplesmente porque a nossa moralidade, porque a nossa disciplina, porque a nossa sabedoria, porque o nosso bom senso são todos afetados por nossos desejos egoístas, são todos impuros e são todos caídos quando são separados de Krishna. Independente que eles sejam moralmente corretos, independente que eles sejam moralmente aceitáveis, né? Então, a gente entende que pecado é a separação de Krishna, e por isso que o modo da bondade, ele também é pecaminoso em última instância, porque ele é uma separação ética de Krishna. Você está atuando de forma ética, você está atuando de forma moral, você está fazendo coisas que são corretas mesmo, e ainda assim você pode estar fazendo tudo isso apartado de Krishna, esquecido de Krishna, separado de Krishna, e no final das contas tudo isso vai ruir da mesma forma, né? Então, assim, o que esse verso aqui está reafirmando é a centralidade de Krishna na nossa vida e a centralidade de Krishna no nosso êxito espiritual. Esse é um ponto extremamente importante, né? E a gente tem isso bem traduzido dentro da nossa prática espiritual cotidiana
cantando os santos nomes, né? Tem um verso famosíssimo lá do Brihadaranyaka Purana, talvez um dos versos mais famosos que a gente cite, né? Que depois ele vai ser repetido no Chaitanya Charitamrita 2 vezes, né? O famosíssimo Harenama, Harenama, Harenamaiva Kevalam, Kalu Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatyanyata, né? Que não tem outra forma, né, de sucesso espiritual, né, de cara, a não ser cantar os santos nomes de Krishna, cantar e cantar. O verso é bem enfático de falar que não tem outra forma, né, e a não ser cantar o nome de Krishna, porque o nome de Krishna é o próprio Krishna, né, e o cantar dos santos nomes ele tem essa característica, né, o cantar dos santos nomes é algo que não pode ser dominado. Às vezes a gente pode achar que com a nossa performance a gente vai dominar Bhakti Yoga, né, então que se você decora e entende teoricamente conhecimento espiritual suficiente, você vai estar garantindo o seu avanço espiritual. Se você, através, né, dos seus esforços, da sua performance, você desenvolve maestria em atividades litúrgicas, ou então desenvolve uma disciplina acordando cedo e tendo determinado conjunto de hábitos, você está garantindo o seu sucesso espiritual. Mas o Cantar dos Santos Nomes, ele não tem essa característica, né? Assim, é algo que você não pode desenvolver maestria suficiente. Não tem como você dominar o Cantar dos Santos Nomes, não tem como você dominar Krishna na sua forma como Nama Prabhu, né? Você vai se atrair pelo Cantar dos Santos Nomes por quem Krishna é, e você vai se manter conectado e atento ao Cantar dos Santos Nomes pela própria atratividade de Krishna, né? Então, o que acontece é que esse verso aí está falando, não tem outra maneira, né? A não ser você cantar o nome de Krishna, porque o nome de Krishna é Krishna mesmo, e é Krishna que vai te redimir, é Krishna que vai salvar. Não é a sua performance, né? Não é suas habilidades que vão te salvar, é Krishna que vai te salvar. Né? Então, o que esse verso está falando, basicamente, não tem outra forma a não ser você se render a Krishna, porque é Krishna que vai te salvar, não é sua habilidade, não é nada que você possa fazer por você que vai garantir o seu sucesso, é Krishna que vai garantir, é Krishna que vai te salvar mesmo, né? Então, assim, o que esse verso está reafirmando é aquilo que o Cantar dos Santos Nomes já reafirma, é a centralidade de Krishna absoluta na nossa vida, né? E quando esse verso fala que não tem outra maneira a não ser cantar, como que eu faço para eu poder permanecer cantando e cantando com pureza a vida toda? Não existe outra forma a não ser cantar, né? Porque senão haveria uma outra maneira de fazer aquilo para a qual não há outra maneira. Mas não tem outra maneira de ter sucesso espiritual a não ser cantando, né? E não tem outra maneira de fazer aquilo pelo qual não tem outra maneira a não ser fazendo aquilo mesmo, que é cantando, né? Então, assim, como que eu posso fazer para permanecer cantando a vida inteira? A gente vê que muitas vezes tem muitos devotos, bons devotos, que têm dificuldade de cantar Hare Krishna consistentemente, sua japa, com atenção, né? Assim, isso é algo que muitos bons devotos passam por isso, inclusive pessoas que fizeram muito serviço, moraram no templo, mas por algum motivo param de cantar Hare Krishna, muita gente mesmo, né? E assim, incrível como muitas vezes os Hare Krishnas não estão cantando Hare Krishna. Por quê? Porque o cantar do mantra Hare Krishna ele é tão desafiador, ele é tão difícil, apesar de ser tão simples, justamente por causa dessa característica dele. Porque ele exige rendição, né? Em outras atividades a gente pode desenvolver maestria. No Cantar dos Santos Nomes, não. No Cantar dos Santos Nomes, para você permanecer atraído por ele, para você permanecer cativo nele, para você conseguir se deleitar nos Santos Nomes e ficar fixo na sua japa pelo resto da sua vida, basicamente você vai precisar de misericórdia de Krishna, você vai ter que estar atraído por Krishna. Não é algo que você possa se saciar na sua performance, né? Outras atividades a gente pode fazer baseado nas nossas próprias qualificações. Você pode estudar o Bhagavatam como qualquer pessoa estudaria qualquer tema. Nesse mundo tem especialistas em todos os temas, pessoas que se deleitam em estudar qualquer tema. A gente poderia estudar o Bhagavatam não com espírito de rendição, mas com espírito, né, esse espírito imperialista de domínio, de eu quero dominar esse conhecimento. Você pode se dedicar à adoração da deidade com esse espírito de perfeccionismo. Eu quero alcançar a maestria em decorar a deidade, em decorar todos os rituais e fazer eles sem a mínima falha. Em Cantar dos Santos Nomes não tem isso, né? Por isso ele é tão difícil, porque ele humilha as nossas qualidades. Cantar japa significa ser derrotado, ser humilhado por Krishna. Krishna vai destruir todas as nossas qualidades, porque todas elas vão se mostrar insuficientes na hora da japa. Toda a nossa disciplina em acordar cedo, todo o nosso esforço em permanecer atento, todo o nosso conhecimento, tudo isso vai se mostrar insuficiente, né, na hora da japa. Na hora que você ficar cara a cara com Krishna, Krishna vai te derrotar.
Do mesmo jeito que Krishna derrotou Indra no espaço tempo que a gente falou, do mesmo jeito que Krishna derrota Shiva, do mesmo jeito que Krishna derrotou as maiores figuras do universo, Krishna vai derrotar a gente completamente na hora que a gente cantar a japa. É difícil ser derrotado por Krishna, né? Só existe um jeito de você ser derrotado por Krishna e se satisfazer com isso, né? É se você já estiver totalmente convencido de que as suas qualidades são insuficientes, que é isso que Krishna vai provar na hora da japa. Por isso que tanta gente cai justamente nesse ponto. Cantar, né? Chaitanya Mahaprabhu fala isso, né, no segundo verso do Shikshastaka, né, que sequer há regras rígidas e severas para se cantar os santos nomes, né, verso famosíssimo, Nanakari Bahuda, Nidya Sava Shaktis. Então, assim, Krishna fala que cantar os santos nomes não tem regra rígida, não tem nada, né, e que Krishna botou todas as suas Shaktis, todas as suas potências espirituais nos santos nomes, mas ainda assim ele fala, desventurado como sou, não sinto atração por eles. Então, se cantar Hare Krishna é a coisa mais fácil, porque não tem nenhuma regra, não tem nada. E ainda assim tem toda a potência de Krishna ali. É o próprio Krishna falando dos santos nomes. Por que a gente não se rende a japa? Por que a gente não se rende aos santos nomes? Por que a gente não se deleita e se entrega a essa atividade que não tem nenhum tipo de formalidade, não tem nenhum tipo de exigência, não tem nenhum tipo de pré-requisito. É Krishna ali inteiro. Por isso mesmo. Porque não tem nada ali que a gente possa dominar. Porque tudo que sobrou ali é Krishna puro. E Krishna é indomável. Krishna é selvagem. Krishna é indômito. Né? A gente pode dominar o conhecimento, a gente pode dominar a disciplina, a gente pode dominar rituais, mas a gente não pode, né, dominar Krishna do mesmo jeito que a gente domina uma liturgia, não tem jeito, né? Então, quando você canta os santos nomes, é Krishna ele mesmo, né? E o fato de não ter nenhuma regra também significa que não tem nenhuma rédea pelo qual a gente possa segurar essa atividade. A gente simplesmente tem que se entregar a Krishna ali inteiro. Por isso que, desventurado como um sou, não sinto atração por eles, né? Que o cantar dos santos nomes ele vai arruinar todas as nossas qualidades, vai transformar todo o nosso castelo de areia, da nossa performance, em ruínas completas, e Krishna vai assumir o seu trono, a centralidade da nossa vida, né? Então a gente tem que se deleitar em Krishna e se satisfazer com a nossa insuficiência. É isso que significa essa rendição a Krishna que é tão necessária. Às vezes a gente tem esse pecado de se levar a sério demais, levar a nossa performance, né, a sério demais. E aí a gente precisa praticar essa rendição que está sendo dita aqui no verso. Só que isso também não é algo que a gente faz só de forma sentimental, que com sentimentos a gente experimenta essa insuficiência de Krishna, essa rendição. Para a gente se render a Krishna, para se render com maturidade a Krishna, a gente precisa conhecer Krishna, né? Porque a gente também não pode se render a qualquer um. Quem se rende a qualquer um é uma pessoa sem bom senso, uma pessoa meio maluca também, né? A gente volta e meia vê que tem alguém caindo, né, em algum golpe na internet porque teve, né, um relacionamento com alguém que nem conhecia, um relacionamento virtual, e aí deu tudo para essa pessoa, doou dinheiro, fez tudo para essa pessoa, que a pessoa parecia incrível, nunca conheceu a pessoa, né? Teve há pouco tempo uma moça que ficou anos se relacionando com um Brad Pitt falso feito por inteligência artificial, deu tudo que ela tinha, ela era milionária, e deu tudo para esse Brad Pitt falso e depois descobriu que não era o Brad Pitt de verdade, né? Então a gente tem que se render a alguém que a gente conhece, e essa rendição a Krishna, essa entrega a Krishna, ela tem que ser sensata, a gente tem que se render ao Krishna real, ao Krishna que existe de verdade, a gente precisa conhecer ele, né? E a gente só conhece alguém de verdade quando a gente vai caminhando com essa pessoa na vida, né? Quando a gente vai compartilhando uma vida em comum com ela. E a gente tem que compartilhar a nossa vida com Krishna, porque também a gente pode se render não a Krishna, mas a uma caricatura de Krishna. Isso é muito comum. Muitas vezes a gente se rende a só assim, aquilo que a gente esperaria que Krishna fosse, não um Krishna real. Então, assim, se a gente quer experimentar comunhão com Krishna de verdade, para poder se render a ele, a gente precisa caminhar com ele, e o próprio Krishna vai explicar isso muitas vezes na Gita, no Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita, que isso é possível em Sadhu Sangha, na companhia dos devotos, né? Então, se a gente quer ter uma vida em comum com Krishna, a gente também precisa ter uma vida em comum com os devotos, né? Krishna tem sua própria forma de entender o mundo, né? Krishna tem a sua visão do mundo. E se render a Krishna também significa se render à sua cosmovisão, à sua visão da realidade, sua interpretação da realidade. Isso que é rendição prática, Krishna, né?
Então, existe esse conceito de cosmovisão, né? Que pessoas, elas compartilham cosmovisões, né? Visões do mundo. E que essa visão do mundo, ela afeta diferentes itens práticos, né? Por exemplo, uma cosmovisão, uma determinada visão do mundo, ela é formada, por exemplo, por epistemologia, que é como a gente valida o nosso conhecimento, como que a gente sabe se o conhecimento que a gente está adquirindo está sendo adquirido de forma correta, se um conhecimento é verdadeiro, se ele é falso. Né? Uma cosmovisão, ela também é formada por uma ontologia, ou seja, como que eu considero a realidade, o que existe de verdade, os itens que compõem a realidade. Né? É formada por uma praxeologia, como eu me comporto de forma prática nesse mundo. Né? É formada por uma etiologia, que é como que eu vejo as relações de causa e efeito nesse mundo. Né? Então, assim, todos esses itens compõem uma cosmovisão, uma visão de mundo, né? Também existe uma futurologia, né? Como que eu vejo o futuro, quais são as minhas expectativas, minhas esperanças para o futuro. Então, ser alguém rendido a Krishna significa ser alguém comprometido com o projeto que Krishna tem para esse mundo, comprometido com a visão de mundo que o próprio Krishna tem. Né? Então significa que se render a Krishna significa ter, por exemplo, uma epistemologia, ou seja, uma relação com o conhecimento, que seja uma relação com o conhecimento feita através das lentes da visão do próprio Krishna. Né? Então a gente tem muitas formas de adquirir conhecimento nesse mundo, né? Através dos nossos sentidos, através da razão, e são ferramentas que Krishna deu mesmo para a gente usar. Mas como que eu estou vendo esse conhecimento que eu estou adquirindo nesse mundo dentro do contexto maior da revelação que Krishna deu pra gente? Krishna deu pra gente um framework, uma revelação, né? Ele deu uma estrutura no qual a gente pode organizar todo o conhecimento que a gente está obtendo nesse mundo, porque o conhecimento que a gente obtém nesse mundo é insuficiente, é incapaz de revelar pra gente o sentido da vida, e dá um sentido para a nossa vida. O conhecimento que a gente adquire pelos sentidos, pela razão, explica pra gente muita coisa, os mecanismos pelo quais o mundo funciona, um monte de coisa. Mas não dão pra gente um propósito para viver, não revelam o sentido da vida. Então Krishna trouxe uma revelação direto do mundo espiritual que dão pra gente esse sentido da vida. Então todo o conhecimento que eu vou adquirir de outras formas, pelo meu próprio esforço, não tem nenhum problema a gente adquirir conhecimento através dos sentidos, através da nossa razão. Tem problema a gente não fazer isso, porque são ferramentas que Krishna deu pra gente. Mas ainda assim a gente tem que organizar esse conhecimento que a gente obtém através do nosso esforço dentro do conhecimento que Krishna revelou. Isso é render a nossa epistemologia a Krishna. Isso significa depender de Krishna em relação ao conhecimento. A gente também tem uma ontologia ligada à consciência de Krishna, né? Então, ontologia significa você ver os itens que compõem a realidade e saber estruturar a sua interpretação da vida, saber estruturar a sua forma de estar no mundo a partir dessa ontologia, a partir desses componentes, né? Então, a gente vai ver que o Siddhanta, nosso conhecimento perfeito que vem de Krishna, vai revelar que assim existem 3 itens básicos que compõem esse mundo, né? Que é o próprio Krishna, né? Vishnu Tattva, existem nós, as almas, né? Jiva Tattva, e existe Prakriti Tattva, a energia material. Então, assim, a gente orienta tudo em Vishnu Tattva, a gente orienta a nossa relação com os demais itens a partir de Vishnu, né? Então a gente tem que entender quem Vishnu é, como Vishnu está se relacionando com as almas, o que Vishnu espera das almas. A gente tem que entender qual é a relação que Vishnu tem com Prakriti, com a energia material, que não é uma relação de desprezo, né? Krishna não despreza a sua energia material, né? Krishna, muitas vezes, quando ele encarna aqui como um avatar, ele protege esse mundo, né? Apesar de ser um mundo temporário, apesar da nossa felicidade última não estar aqui, Krishna não tem uma relação, né, de desprezo ou de revanchismo com esse mundo material. É uma energia dele. O que ele faz? Ele engaja essa energia com ele. Né? É assim que ele cuida de Prakriti, engajando Prakriti em relação a ele, espiritualizando Prakriti. Então, como que um devoto se relaciona com Krishna? Como que um devoto vê Krishna atuando ao longo da história? Como Krishna está guiando a própria vida dele? Né? A gente pode acreditar em Krishna teoricamente, mas como que eu estou vendo Krishna por trás de cada coisa que acontece na minha vida? Né? Isso é a base da ontologia de um devoto. Como que eu estou vendo Krishna relacionado a cada instância da minha vida? E mais do que isso, como que eu vou me relacionar com as outras seres que existem, com as outras divas?
Eu tenho que me relacionar com elas de uma forma que minha relação com elas não fira, não vai de encontro com minha relação com Vishnu. Então eu posso ser um devoto, mas se eu estou rendido, a minha ética comportamental, a forma como eu estou atuando com as outras divas, tem que refletir essa rendição que eu tenho a Vishnu. Senão a minha rendição, ela não é rendição de verdade, eu não estou me rendendo a Vishnu se a forma como eu me comporto, né, o cuidado que eu tenho com as outras almas, com os outros seres que existem, com os outros seres vivos, não traduz, né, essa rendição. Eu estou me rendendo, na verdade, a uma caricatura de Vishnu, não é o Vishnu real. Então eu posso estar pegando algum valor que eu tenho internamente, um moralismo que eu tenho, um apego a uma tradição, e travestindo isso de Vishnu e me devotando a esse ídolo ao invés de me devotar a Vishnu. Né? Se essa devoção não está provocando uma mudança radical, uma ruptura radical na minha forma materialista de lidar com as outras divas, isso não é rendição de verdade. Né? E por fim, como que muda a minha relação com Prakriti? Se eu sou apegado a Prakriti, então eu não posso estar rendido a Vishnu. Mas se eu também tenho desdém por Prakriti, eu também não posso estar rendido a Vishnu, porque Vishnu não desdenha de Prakriti. Né? Isso aí é outra coisa, isso é impersonalismo. Se render a Krishna significa cuidar desse mundo como Krishna cuidaria, para Krishna, porque a energia desse mundo é a energia de Krishna. Né? Sem apegos, você cuida desse mundo como Krishna cuidaria, engajando esse mundo no projeto de Krishna, né? Então essa é a ontologia de alguém que está renunciado, né? De alguém que está de fato dedicado e rendido a Krishna. Também existe, dentro da nossa visão de mundo, existe uma futurologia. Como a gente vê o futuro? Qual tipo de expectativa, de esperança a gente tem para o futuro? Né? Então, alguém que vê esse mundo como um lugar sem esperanças é alguém que não está vendo Krishna por trás desse mundo. Mas alguém que olha para esse mundo e busca esperança material também é alguém que não está vendo Krishna, né? Então, alguém que está dedicado, por exemplo, a um projeto de esperança, de expectativa política, que acha que assim, existe algum arranjo político que vai salvar esse mundo, por mais que essa pessoa liturgicamente ou teologicamente seja um devoto, ela não está rendida a Krishna, porque ela está buscando a esperança dela em uma coisa que é fora de Krishna, né? Agora, alguém que tem uma visão extremamente sombria do mundo e não vê mais esperança em nada, também não está vendo Krishna, porque Krishna é a fonte de toda a esperança. Se a gente está vendo que Krishna está guiando o mundo, está guiando a realidade, está guiando a história, a gente sempre vai ter motivo para permanecer esperançoso, né? E por aí vai. Então a gente vai vendo que essa rendição a Krishna ela é algo que precisa ser construído em todas as instâncias da nossa vida, né? Sempre com esse sentimento profundo de dependência de Krishna, porque de novo, né? A gente precisa construir essa relação de rendição a Krishna, mas ela não vai vir só através do nosso esforço, né? Através da nossa inteligência, né? Através da nossa capacidade de organizar as coisas, que a gente vai conseguir construir um modo de viver que vai refletir totalmente rendição a Krishna. Isso tem que vir do próprio Krishna, né? A rendição a Krishna é uma dádiva que o próprio Krishna dá para esse mundo através do seu devoto puro, e a gente tem que cultivar esse sentimento de dependência de Krishna, né? E para isso, todos esses itens de Bhakti vão ajudar a gente a construir essa relação de dependência. A gente precisa experimentar rasa, precisa experimentar doçura da relação com Krishna, por isso a gente precisa ter uma experiência estética da vida espiritual. É isso que Rupa Goswami vai explicar no Néctar da Devoção. A gente precisa de uma catequese, ou seja, a gente tem que responder às questões da vida, responder às questões existenciais de acordo com a cartilha de Krishna. Para isso tem a Bhagavad Gita. A gente tem que sentir que a nossa vida faz parte de uma narrativa maior. Todas as pessoas acordam, né, e levantam da cama porque elas acreditam que existe uma história para a vida delas. A vida delas está culminando em relação a um final feliz, né? No final das contas, todo mundo que levanta e vai trabalhar e tem um projeto para a vida é porque acredita numa narrativa. Algumas pessoas acreditam em narrativas políticas, sociais e tal, mas o devoto acredita num teodrama, numa narrativa teológica, uma narrativa espiritual da realidade, né? Então a gente precisa acreditar que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida é vibrante, que a nossa vida tem propósito, porque ela faz parte da narrativa maior dos passatempos de Krishna. Nós somos instrumentos de Krishna, a nossa vida importa. A nossa vida é importante por quê? Porque ela faz parte da vida de Krishna. Né? E para isso tem o Bhagavatam, para iluminar a gente em relação à narrativa de Krishna. Então a gente tem que entrar dentro dessa atmosfera completa
lembrando que a nossa performance é insuficiente em última análise e a gente depende de Krishna e não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira, a não ser a dádiva de Krishna, a misericórdia de Krishna, os santos nomes, para garantir sucesso espiritual, né? Por isso que a gente não caia no mesmo erro dos Jagya Brahmanas de se levar sério demais, nós não estamos com essa bola toda, mas que a gente leve muito a sério a misericórdia de Krishna. Tá bom, pessoal? É isso, a internet aqui tá bem complicada, então já vou parando por aqui, vou ler os comentários. Agradecer a todos que estiveram com a gente durante essa leitura e reflexão do Srimad Bhagavatam. Mary Krishna, Lila Govinda perguntou: esse passatempo de Krishna do Senhor ainda está no Krishna Book? Sim, os dois, né? O da colina de Govardhana e o da Flor Parijata, tá sim. É logo depois da história de Bolmasura. Normalmente o Krishna Book ele é vendido recentemente, né, em 2 volumes. Tinha uma época que ele era vendido em 3, mas atualmente ele é vendido em 2, né? Então essa história da Flor Parijata tá no 2º volume. Logo depois, na parte onde Krishna casa com as 16.000 esposas, 16.100 esposas, né? Já tinha casado com as 8 principais, e depois ele casa com essas 16.100 que tinham sido raptadas por Bolmasura. Haridasham Prabhu, Hare Krishna. A Lila Govinda comentou: a diferença da inteligência de Krishna com a dos seres humanos é brutal. Krishna, com sua inteligência, mantém os planetas em órbitas. Pois é, Krishna fez um mundo que é regido por leis, assim, né? Muito bem amarradas. Anabela também, Hare Krishna. E Lila Govinda também comentou: um grande problema para quem tem medo de alturas elevadas de Krishna, porque Bhakti é muito relevado. É verdade. E Mateus que havia em mim foi morto sem misericórdia pela Bhagavad Gita. Exatamente, é isso mesmo, né? A gente tem que deixar Krishna derrotar a gente, né? Os acharyas comentam, né, que Krishna de Vrindavana não mata nenhum demônio, né? Que quem mata os demônios é Vishnu, né? É Narayana, é Vishnu, na verdade. Vishnu, ele é o matador de demônios, ele é Asura Kulanashana, né? Aquele que mata a dinastia de demônios, né? Então, Krishna que fala Bhagavad Gita é esse Krishna, Vasudeva Krishna, né? É o Krishna, é o aspecto Vishnu que está em Krishna, né? Quem fala Bhagavad Gita não é o Krishna de Vrindavan, né? Então, o propósito da Bhagavad Gita é matar demônio mesmo, né? E nós temos vários demônios dentro da gente, né? Somos, né, alguém que deve... Existem várias mentalidades na gente que tem que ser morto por Krishna, né? E a Bhagavad Gita é ótimo para matar esses demônios, né? E aí depois tem Vrajendanandana Krishna, né? Que é o rei de Rasa, né? Rasa Raja Krishna. Krishna que é o rei de toda a doçura espiritual. Então depois que Krishna, Vasudeva Krishna, matou a gente, matou os demônios que tinham na gente, né? Humilhou a gente, destruiu o nosso materialismo com a Bhagavad Gita, e depois disso a gente consegue ir entrando, né, em contato com Rasa Raja Krishna, Krishna de Vrindavana mesmo, experimentando Rasa. Tá bom, pessoal? Vamos ver se temos mais algum comentário aqui. A Mary Krishna comentou que o Krishna Book tem volume único. Tem versão que tem volume único mesmo, não é muito comum, mas tem. É isso. Tá bom, pessoal? Lila Govinda lembrou aí que Guru Maharaj fala, Chandramukh Maharaj fala que do mosaico, né? Que a gente tem que sentir que a gente faz parte de algo maior. É isso mesmo. A Sundarang, Hare Krishna Sundarang, ela comentou: Rei Prito perguntou para os Kumaras o que deveria fazer para atingir a meta última da vida, e Sanat Kumara responde que seria se desidentificar do conceito corpóreo e se apegar aos pés de lótus de Krishna. Como podemos entender essa desidentificação? A gente entende que a nossa identidade ela não é construída ao redor de nós mesmos, né? Essa desidentificação é isso, é entender que a nossa identidade é de servo eterno de Krishna, né? Assim, que é Krishna que é o parâmetro pelo qual a gente vai construir nossa identidade. Então, assim, a visão antropológica contemporânea é que cada pessoa tem liberdade para construir sua identidade do jeito que quiser, né? Porque basicamente não existe uma realidade moral última externa a gente, e cada pessoa pode construir sua própria ética de vida, construir sua identidade a partir dos seus próprios desejos, né? Mas a visão da teologia Vaishnava não é isso, né? É que existe de fato uma ordem moral no mundo, existe uma ordem
objetiva no mundo, né? Existe Rita, existe uma ordem cósmica no mundo. O mundo ele tem propósito, um propósito que é objetivo. Existe Dharma, né? Ou seja, existe algo que se coaduna, existe um tipo de comportamento, existe uma forma de conduzir a vida que se coaduna com essa ordem moral. E basicamente tudo isso faz parte de um projeto de Krishna. Então a gente constrói a nossa identidade ao redor de Krishna, né? Isso não significa que a gente não possa ter a nossa identidade, mas que ela tem que ser construída dentro dos parâmetros de Krishna. Lembrando que nós somos servos de Krishna, né? Então aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se apega, né, os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos desejos, todos eles têm que ser convergentes, têm que ser consonantes com Krishna, com o propósito de Krishna. Então, essa desidentificação não significa não deixar, não ter sonhos, não ter nenhum tipo de esperança, não ter nenhum tipo de prazer, não ter nenhum tipo de identidade, não é nada disso, né? Mas significa que você vai construir tudo isso ao redor de Krishna, né? Então, se desidentificar não significa anular sua identidade, significa só anular a identidade que você mesmo construiu para você a partir dos seus próprios critérios e construir uma identidade, né, que seja a sua swarupa, a sua forma espiritual real, porque ela foi construída ao redor de Krishna, do projeto de Krishna, dos desejos de Krishna, né? E você vai sentir muito mais prazer, você vai sentir muito mais plenitude, você vai de fato sentir prazer real, plenitude real, quando você tiver essa identidade real, né? Então, essa desidentificação aí, né, como foi falado por Sanat Kumara, para Prito Maharaj, quarto canto do Bhagavatam, isso, né? Tá ligado a isso, né? Significa construir uma identidade ao redor de Krishna. Não é destruir nossa identidade material e viver penosamente sem identidade nenhuma, como se a gente fosse um fantasma. Muitas vezes a gente faz isso, né? Não, tudo que existe nesse mundo existe porque existe no mundo espiritual, como o Krishna vai falar no capítulo 15 da Bhagavad Gita, né? Esse mundo é o reflexo do mundo espiritual. Então existe propósito para tudo nesse mundo, né? Então essa desidentificação não significa desenvolver uma espécie de amargura em relação ao mundo e tudo que existe nesse mundo, mas significa ver o propósito real de tudo, porque Krishna é o Senhor de tudo, Krishna é o Senhor das artes, Krishna é o Senhor das relações sociais, Krishna é o Senhor da sabedoria, da filosofia, da ciência, Krishna é o Senhor do humor, né? Então, assim, para tudo isso existe uma forma de você lidar com isso espiritualmente, né? Falando, que é a forma com a qual o Krishna espera que essas coisas sejam engajadas, sejam ocupadas, né? Então, se desidentificar não significa desenvolver aversão a todas essas coisas. Isso seria um comportamento doentio, né? A gente entende que essa é a doença, assim, do impersonalismo, né? É querer renunciar à matéria, mas ao mesmo tempo não ter um substituto, né? Não ter um propósito para essas coisas. Krishna vai falar no capítulo 12 da Bhagavad Gita, logo no comecinho, que esse é um caminho muito penoso, né? O caminho do impersonalismo é um caminho muito penoso. Mas a gente não tem esse caminho, né? Bhakti é Kevalananda Kanda, né? Um caminho de felicidade o tempo todo. Por quê? Porque a gente continua vivendo todas essas coisas, mas aí sim a gente vai viver elas de verdade, a gente vai viver elas na plenitude, porque a gente vai viver elas junto com Krishna. Aí sim a gente vai viver tudo em perfeição, a gente vai viver tudo, né, em Ananda, em bem-aventurança. Então, se desidentificar significa abandonar a nossa identidade corrupta, que a gente mesmo construiu através dos nossos esforços imperfeitos, e construir junto com Krishna uma identidade espiritual maravilhosa, que vai gozar de prazer, de bem-aventurança, de relações puras, que vai estar desenvolvendo habilidades puras, que vai ter um propósito puro para a vida. É isso. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui. Vamos todos nos dedicar à missão de Prabhupada, que vai permitir a gente essa desidentificação com a nossa identidade material e vai permitir que a gente consiga construir uma bela identidade espiritual que vai dar pra gente a felicidade que a gente tanto almeja. Então todas as glórias sejam a Srila Prabhupada, todas as glórias de Srimad Bhagavatam, Hare Krishna.